Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das funções, falando da função quadrática, também conhecida como função do segundo grau, já que vocês lembram que na última aula nós trabalhamos com função do primeiro grau, tá? Na unidade anterior, vimos que o gráfico de uma função do primeiro grau, dada pela forma geral y igual a x mais b, que é a forma geral das funções do primeiro grau, para qualquer valor pertencente aos reais, é uma reta. Falei que ela pode ser inclinada para cima ou inclinada para baixo com relação ao eixo x. Agora conheceremos a curva que representa o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aí dois exemplos para trabalhar aqui com vocês gráfico da função do segundo grau. Esse é só o início do nosso estudo de gráfico, tá? Construir no plano cartesiano o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4, sendo x um número qualquer, real. Inicialmente vamos distribuir alguns valores para x. É o seguinte, nós vamos pegar aqui uma tabela e nessa tabela nós vamos colocar aqui, determinar alguns valores para x, tá? Nós escolhemos aqui para x os valores menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Vamos pegar todos esses valores e substituir aqui na equação y igual a x ao quadrado menos 4. Quando x for igual a menos 3, por exemplo, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. E 9 menos 4 dá 5. Então, vou formar aqui o par ordenado menos 3 e 5. Tá bom? Quando x for igual a menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 menos 4, 0. Eu acabei de determinar uma das raízes da nossa função segundo grau. Por quê, professor? Quando nós substituirmos um valor para x e achamos 0, é porque nós acabamos de determinar uma das raízes da função quadrática, tá? Então, nós temos aqui o ponto, o par ordenado, menos 2 e 0. Substituindo x por 0, nós vamos ter 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0, menos 4 dá menos 4. Quando x for igual a 2, nós vamos ter 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 dá 0. Então, acabamos aqui determinando a segunda raiz da nossa função do segundo grau, tá? Como é que eu sei que é a raiz? De novo, o resultado foi 0, tá bom? Então, formamos aqui o par ordenado 2 e 0. E quando substituímos o x por 3, nós temos 3 ao quadrado que dá 9, 9 menos 4, 5. Formamos o par ordenado 3 e 5. Antes de pegar esses pontos e levar lá para a malha quadriculada, para o plano cartesiano, né? Percebam o seguinte, nós temos aqui o ponto menos 4, e a partir dele, observe que os valores meio que vão repetindo os extremos, o que nós chamamos de extremos, né? O último e o primeiro valor deram 5, o penúltimo e o segundo valor deram 0, e aqui eu tenho o 4. Tá? Notem que uma hora a função decresce e outra cresce, né? De 5 para 0 diminui, de 0 para menos 4 também diminui. De menos 4 para 0 aumenta, de 0 para 5 aumenta. Então, o gráfico dessa função não será uma reta, porque a reta não se comporta dessa maneira. E como será o gráfico da função do segundo grau? Tá? Vamos analisar agora. Esse é o gráfico da função do segundo grau, com todos os pontos que foram dados ali para vocês, turma. Tá certo?
Olha só, o ponto menos 3 e 5, menos 3 no eixo x e 5 no eixo y. Tá? O ponto menos 2 e 0, menos 2 no eixo x, 0 no eixo y. Então o ponto está aqui. O ponto 0 e menos 4, 0 para o eixo x, menos 4 para o eixo y. E o ponto 2 e 0, aqui, ó. E para fechar, o ponto 3 e 5. Pronto, tá? Qual o nome dessa figura, professor? O nome dessa figura é a chamada parábola, tá bom? Nesse caso, a parábola, ela possui aqui 3 elementos a se considerar, tá certo, turma? O primeiro elemento é a concavidade. Concavidade é a abertura da parábola. Note que a parábola tem abertura para cima, tá bom? Toda parábola vai se apresentar assim? Vamos ver. Segundo, observe que a parábola toca no eixo x 2 vezes, exatamente porque nós temos duas raízes nessa equação do segundo grau, que são menos 2 e 2. Não é coincidência. As raízes são os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x, onde ele corta o eixo x, tá bom? E um terceiro ponto bastante importante aqui para a gente estudar, que é o chamado vértice. Observe que a partir desse ponto, né, a parábola possui duas metades, é como se ela fosse dividida ao meio. Na verdade, essa divisão nós chamamos de eixo de simetria. A parábola, no caso, é simétrica do lado esquerdo e do lado direito, é como se fosse uma reflexão uma da outra, na verdade, né? Esse ponto aqui será chamado de ponto de mínimo da parábola. Por quê? Porque a partir desse ponto, ela só cresce tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá? Então, ó, esse é o vértice dessa parábola, também chamado de ponto mínimo, tá ok? Muito bem. Vamos ao segundo exemplo. Vamos construir no plano cartesiano agora o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Vou fazer a mesma coisa do exemplo anterior. Vou atribuir valores para x e determinar alguns valores para y. Tá? Quais são os valores que nós vamos atribuir para x? Nós temos aí 0, 1, 2, 3 e 4. Lá na função substituindo x por 0, 0 ao quadrado é 0, seja ele positivo ou negativo, e 4 vezes 0 também dá 0. Então, quando x for igual a 0, y é igual a 0. Eu acabei de achar uma das raízes. Uma das raízes da função é 0. Na verdade, toda equação do segundo grau incompleta em C tem uma raiz nula, tem uma raiz igual a 0. Tá? Quando x for igual a 1, nós vamos ter menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Menos 1 ao quadrado dá menos 1. Notem que o valor negativo não vai ficar entre parênteses, o sinal está fora. Tá? Então, continua negativo. Menos 1 mais 4. E menos 1 mais 4 dá 3 positivo. Quando x for igual a 2, menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Aqui vai ficar menos 4 mais 8. Menos 4 mais 8 dá 4 positivo. Quando x for igual a 3, menos 3 ao quadrado, ou seja, menos 9, mais 4 vezes 3, que dá 12. Menos 9 mais 12 dá 3. E quando x for igual a 4, menos 4 ao quadrado, que dá menos 16, mais 4 vezes 4, que dá 16 positivo. Então, 16 negativo mais 16 positivo dá 0. Acabamos de determinar aqui a segunda raiz da função do segundo grau. Pegando todos esses pares ordenados e substituindo o plano cartesiano, o primeiro ponto é o ponto 0 e 0.
O segundo ponto é o ponto 1 e 3. O terceiro ponto, 2 e 4. O quarto ponto, 3 e 3. O quinto ponto, 4 e 0. Notem que as duas raízes são os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. A concavidade da parábola não está mais para cima, a concavidade agora se encontra para baixo, tá bom? Por quê, professor? Qual a diferença dessa parábola para a outra? Na verdade, a diferença está nas equações. Nessa equação do segundo grau, notem que o A é negativo. Por isso, a parábola tem concavidade para baixo. Já na equação anterior, o A é positivo. Então, a concavidade será para cima. Então, eu já tenho uma noção da concavidade antes mesmo de construir a parábola. Já sei se ela vai ficar para cima ou para baixo. Depende do valor de A. Ou seja, depende de quem está multiplicando x ao quadrado, se ele é positivo ou negativo, tá? A partir desse ponto, que é o vértice, a parábola só diminui em relação ao eixo x. Então, esse ponto também é chamado de ponto máximo, tá? É o vértice dessa parábola. O vértice tem coordenadas 2 e 4 e é o ponto máximo dela. A partir desse ponto, ela só decresce, só diminui, tá certo? E falando em vértice, talvez essa seja a nossa informação mais importante da aula de hoje. Esse vértice ele pode ser calculado, porque vocês vão observar que para determinar esses vértices, eu coloquei valores aleatórios aí para x. E a gente não pode estar adivinhando valores para se determinar a parábola, né? Nós temos aí, no caso, uma equação que me permite calcular as coordenadas do vértice, tanto do x-vértice como do y-vértice, tá bom? Como é essa equação, professor? Aqui está. Para achar o x-vértice, eu vou usar a equação menos b sobre 2a, tá certo? E para determinar o y-vértice, eu vou pegar o valor do x-vértice que eu achei e substituir na função. E determino assim o y-vértice. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui a função y igual a x ao quadrado menos 4. A primeira função que nós estudamos lá no início da nossa aula, o primeiro exemplo, tá bom? O a vale 1, o b é 0 e o c vale menos 4. Vamos determinar o valor do x-vértice. Para calcular o valor do x-vértice, eu vou utilizar a equação menos b sobre 2a. Vai ficar menos o valor de b, que é 0, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Aqui vai ficar 0 dividido por 2, e nós sabemos que 0 dividido por qualquer número é 0. Então, x-vértice vale 0. Para determinar o valor do y-vértice, eu vou lá na função, e onde tem x, eu substituo pelo x-vértice que eu determinei aqui. Tá certo, turma? O x-vértice, nesse caso, é 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado dá 0, 0 menos 4 dá menos 4. Logo, o vértice dessa parábola é 0 e menos 4. Tá certo, turma? Como eu falei para vocês, logo após nós vamos construir gráficos de função de segundo grau, tá certo? E aí eu estou deixando aqui uma equação de um dos principais elementos da parábola, que é a chamada coordenadas do vértice, tá ok? Lá no exemplo 2, né, nós temos aqui, por exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais 4x, que é o segundo exemplo que nós trabalhamos. Para calcular as coordenadas do vértice dessa parábola, o a é menos 1, o b vale 4 e o c, como não tem, vale 0. Tá? Então, o x-vértice é menos b sobre 2a, menos o valor de b, que vale 4,
dividido por 2 vezes a, que nesse caso é negativo, menos 1. Menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Dois valores negativos, quando divididos, o resultado é positivo. 4 dividido por 2 dá 2. Então, x vértice vale 2. Para determinar o valor de y vértice, onde tem x na função, eu substituo pelo x vértice, que vale 2. Então, nós temos menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, então menos 4, mais 4 vezes 2, que dá 8. Menos 4 mais 8 dá 4 positivo. Logo, as coordenadas do vértice são 2 e 4, certo? E aqui nós temos um terceiro exemplo, que nesse caso o gráfico da função y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Né? Vamos calcular as coordenadas do vértice. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 3. Então, x é igual a menos b sobre 2a, menos o valor de b, que é 2, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Para o y vértice, eu pego o valor que eu achei de x vértice e substituo na função. Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, mais 2 que multiplica menos 1 dá menos 2, menos 3. 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, as coordenadas do vértice da parábola é menos 1 e menos 4. Olha aqui, o vértice da parábola dessa função. Tá bom? Vocês vão precisar dessa equação para aplicar aí na nossa atividade, tá certo? Que eu deixei aí na agenda, confiram na agenda, tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.